Olá pessoal, vamos estar dando agora início a mais uma aula da nossa escola dominical. O tema que estamos tratando nesses dias são seitas ou segmentos cristãos. Nós começamos na semana passada, mas na semana passada não chegamos a abordar uma seita cristã. O tema que nós abordamos na semana passada foi o ateísmo. E hoje nós estaremos propriamente começando as seitas ou segmentos cristãos. A seita que nós estaremos abordando hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana, o catolicismo, e o texto base da nossa aula de hoje é o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Vamos lá. O catolicismo é hoje a maior religião que existe. Possivelmente não existe nenhuma religião no mundo com tantos fiéis quanto a Igreja Católica Romana. É verdade que a Igreja Católica Romana atualmente tem perdido muitos fiéis. A quantidade de fiéis dentro da Igreja Católica tem diminuído com o passar do tempo. Mas, mesmo considerando que ela tem perdido muitos fiéis ao longo das últimas décadas, ela continua sendo a maior religião que existe no mundo. Não existe nenhuma religião com tantos fiéis quanto a Igreja Católica Apostólica Romana. É comum as pessoas pensarem que a Igreja Católica nasceu no século I, junto de Jesus Cristo. Enquanto as pessoas pensam que o protestantismo nasceu no século XVI, a Igreja Ortodoxa Grega nasceu no século XI, as pessoas pensam que a Igreja Católica nasceu no século I. Isto é, a Igreja Católica que hoje existe teria já existido no século I. Isso é um erro. A Igreja Católica que existe hoje não existia no século I, nem no século II, nem no século III. A Igreja Católica que existe hoje não existia na época dos apóstolos. Costuma-se dizer que a Igreja Católica nasceu, na verdade, no século IV. Isso é uma convenção, não existe uma data oficial em que ela passou a existir. É fácil traçar o nascimento do protestantismo, mas não é fácil traçar o nascimento da Igreja Católica. Costuma-se dizer por convenção que ela nasceu no século IV. Vamos lá. Quando as pessoas pensam em coisas da Igreja Católica, as pessoas tendem a achar que tudo é errado. Se algo é católico, então aquela coisa é necessariamente errada. A gente busca tomar uma certa distância das práticas e das crenças católicas. Mas nem tudo que a Igreja Católica crê, nem tudo que a Igreja Católica pratica é errado. Por exemplo, a Igreja Católica acredita na Santíssima Trindade. Nós também acreditamos na mesmíssima Trindade. Então a nossa crença nesse ponto é igual a deles. Não é só porque eles creem na Trindade que a Trindade é errada. Nós cremos na mesma Trindade em que eles creem da mesma forma. A crença deles nesse ponto está correta. Nem tudo que os católicos creem ou nem tudo que os católicos praticam é errado. Nós devemos pegar as crenças e práticas deles e olhar à luz da Bíblia para saber se aquela crença, se aquela prática é certa ou errada. Não devemos presumir que se eles creem, se eles praticam, é necessariamente errado. Outras coisas, por exemplo, católicos têm catecismos. Nós também temos catecismo. Não é só porque católicos possuem catecismo que o catecismo torna-se errado. Podemos ter e temos catecismos também para ensinarmos tanto crianças quanto adultos. Então, nem tudo que é coisa de católico é algo errado. Vamos tratar de alguns distintivos católicos, de coisas, de crenças, de práticas que distinguem os católicos de outros segmentos cristãos. Primeiro, imagens. Isso é algo bem comum. Quando a gente pensa em católico ou em igreja católica, a gente pensa em imagens. Imagens de santos, imagens de Maria, imagens de Jesus e outras imagens mais. A ideia das imagens é de elas serem uma Bíblia visual, ou seja, a pessoa vê a imagem e através do que ela vê, ela aprende aquilo que está na Bíblia. É uma espécie de auxílio. A pessoa não sabe ler ou a pessoa tem dificuldade de ler, a pessoa não compreende o que ela lê e através da imagem se iria facilitar
a leitura ou o entendimento da pessoa daquilo que está na Bíblia. E nós sabemos que dessas imagens resultou muita adoração a imagens. Pessoas veem as imagens, pessoas olham as imagens, admiram, honram as imagens e chegam ao ponto de adorar as imagens. Dentro da teologia católica, existe uma distinção entre aquilo que se adora e aquilo que se venera. A adoração é devida somente a Deus. As imagens, as relíquias dos santos, a Virgem Maria, os apóstolos, todos os demais, fora o próprio Deus, são venerados ou muito venerados, mas não são adorados. Dentro da teologia católica existe essa distinção entre Deus, a quem nós devemos adorar, e as imagens ou os santos, a quem nós devemos venerar em razão de quem eles foram. Isso é uma distinção teológica, mas essa distinção teológica ela é muito mais uma distinção semântica de significado de palavras do que uma distinção prática, porque na prática católicos tanto adoram a Deus quanto adoram as imagens. Existe uma distinção de palavras, mas essa distinção não existe na prática. No dia a dia, os fatos são de que há adoração de ambas as coisas. E isso é algo errado. Nós somos reformados e cabe a nós lembrarmos do segundo mandamento. O segundo mandamento diz para nós não fazermos imagens de Deus. Não fazermos imagens de Deus Pai, nem de Deus Filho, nem do Espírito Santo. Não devemos fazer imagens de nenhuma das três pessoas da Trindade. E, no meio católico, além deles adorarem as imagens, um outro erro cometido é o de fazer imagens de Jesus, Deus Filho, coisa que nós não devemos fazer. Um distintivo católico, as imagens. Outra coisa que a gente se lembra quando a gente trata dos católicos é a questão da justificação. Para nós, a justificação ocorre exclusivamente através da fé. Somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Na teologia católica, a justificação não ocorre apenas através da fé, mas através da fé e das obras. Outro detalhe a respeito de justificação é que nós cremos que a justificação é uma obra inteiramente de Deus. O homem não contribui em nada para a sua justificação. Mas para os católicos, a justificação ocorre tanto através de Deus quanto através do homem. Ou seja, é uma obra que parte dos dois seres, do ser humano e do ser divino. Ambos juntos trazem a justificação até a pessoa. Outro detalhe a respeito da justificação é que nós cremos que ela é uma declaração da parte de Deus. Deus olha para nós e, em razão da nossa fé, nos declara justos, isto é, inocentes. É uma declaração judicial no tribunal divino. Deus olha para nós em razão da nossa fé e Ele, em razão dele mesmo, nos declara justos, inocentes. Para o católico, a justificação não é uma declaração judicial. Para o católico, a justificação é uma infusão de uma graça divina. Deus infunde em nós a sua graça e, em razão dessa sua graça que opera em nós, nós passamos pouco a pouco a nos tornar justos diante de seus olhos. Nós não éramos justos e, em razão da graça que Deus infunde dentro de nós, nós passamos pouco a pouco a nos tornar mais e mais justos. Isto é, justificar. É uma obra que inicia em Deus, mas tem a cooperação do homem. É uma obra que não é uma declaração, mas é uma infusão. É uma obra que não depende apenas da nossa fé, mas também das nossas obras no dia a dia. Isso seria a justificação, algo bem diferente daquilo em que nós cremos. Outro distintivo católico é a doutrina do purgatório. O que seria o purgatório? Purgatório, a ideia é de purgar, de purificar, de limpar. Para o purgatório iriam as pessoas que cometem pecados mortais. Pecados veniais têm como ser perdoados, mas os pecados mortais não teriam como ser perdoados da mesma forma que os pecados veniais. Uma vez que a pessoa cometeu um pecado mortal, ela iria para o purgatório e lá no purgatório ela iria ser
purificada, depois de morta ela iria para o purgatório e lá ela iria ser purificada, e depois de purificada ela poderia ir para o céu. Ela não poderia ir para o céu diretamente, ela teria de primeiro passar pelo purgatório. E no purgatório, uma coisa interessante, pessoas vivas teriam como comprar indulgência, ou seja, um perdão, para a pessoa que estaria no purgatório. Você foi para o purgatório, seu parente sabe que você foi para o purgatório, seu parente sabe que você cometeu um pecado mortal e sabe que em razão daquele pecado mortal você foi para o purgatório. Então seu parente tem como comprar uma indulgência para você e, de posse dessa indulgência, o seu tempo no purgatório seria abreviado, ou até mesmo acabaria ali mesmo o seu tempo no purgatório. Seu pecado estaria perdoado e você poderia ir para o céu. Isso é interessante porque isso foi uma das razões por que nasceu a Reforma Protestante. Estava havendo um abuso em razão dessa doutrina no meio católico. Pessoas estavam comprando indulgências, vendendo indulgências aos montes, e percebia-se que havia um abuso dentro dessa doutrina. Algumas pessoas tentaram reformar a Igreja Católica por dentro para que não houvesse mais esses abusos e para que essas doutrinas equivocadas deixassem de existir. A doutrina do purgatório não existe dentro da Bíblia. Você pega a Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, e você não encontra isso. Uma doutrina inventada. Uma doutrina inventada, e em cima dessa doutrina inventada estava havendo abusos. Abusos muitos. E, em razão disso, nasceu a Reforma Protestante. Outro detalhe que entra com essa doutrina é a missa do sétimo dia, as orações pelos mortos. Vamos lá. Outro distintivo católico, sacramentos. Nós temos apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia ou Eucaristia. Os católicos não possuem apenas 2 sacramentos, eles possuem 7 sacramentos. Quais seriam esses sacramentos? O batismo, como nós temos também, a crisma, a Eucaristia, que nós temos também, a Santa Ceia, a penitência ou reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem sagrada e o matrimônio, um total de 7 sacramentos. Não cremos nesses outros 5 sacramentos. Nós cremos apenas em 2 sacramentos ordenados por Jesus para a sua igreja. Livros bíblicos. Outro distintivo. Nós não temos a mesma quantidade de livros bíblicos na nossa Bíblia que a Igreja Católica possui. A Igreja Católica possui 7 livros bíblicos a mais. Esses livros bíblicos a mais foram incluídos por ocasião do Concílio de Trento no século XVI. Esses livros nunca fizeram parte da Bíblia da Igreja Cristã. Apenas no século XVI eles foram incluídos. Nós não cremos nesses livros como inspirados, justamente porque nunca fizeram parte do cânon cristão, acrescentados no século XVI. Outro distintivo católico, a doutrina do papado, ou o Papa. A doutrina do papado não existe desde o século I, nem desde o século II, nem desde o século III. É uma doutrina um pouco recente, a doutrina recente como nós a conhecemos. Dentro da teologia católica, o Papa, se falar ex cátedra, ou seja, na sua cadeira, representando Jesus Cristo, falando de matéria de fé ou de prática, a fala dele, aquilo que ele pronunciar é infalível, é necessariamente verdade, é necessariamente certo, ele não tem como errar. Ele está ali representando Jesus Cristo, ele é o vigário de Jesus Cristo, e a fala dele necessariamente está certa, está correta. É um distintivo católico. Contudo, cabe observar que, ao longo dos séculos, os papas se contradizem, falam coisas diferentes, falam coisas que são contraditórias umas com as outras. Isso demonstra por si só que a doutrina está errada. Se as falas fossem infalíveis, deveria-se, no mínimo, esperar uma coerência entre elas. Mas uma vez que as falas são contraditórias, não tem como todas elas estarem certas. Então, um distintivo católico difícil de se defender. Vamos lá.
tratamos de alguns distintivos católicos. Agora vamos traçar aqui uma rápida distinção entre aquilo que eles creem e aquilo que nós reformados cremos. Vamos tratar de 5 diferenças principais que ficaram conhecidos na história da Igreja como os 5 solas. Sola, uma expressão latina que quer dizer somente, os 5 somente. Quais 5 somente seriam esses? Primeiro, sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Enquanto que a Igreja Católica defende que a fonte de autoridade dela é a Bíblia, o magistério e a tradição oral, nós defendemos, nós protestantes, que somente a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Não temos outra fonte de autoridade. Não temos outra fonte onde consultar para sabermos o certo e errado. Temos somente a Bíblia, mas os católicos têm outras fontes de autoridade. Eles consultam a Bíblia, uma suposta tradição oral deixada por Jesus e os apóstolos, e também seu próprio magistério, as decisões conciliares, aquilo que é ensinado pelos grandes padres, aquilo que é o ensino católico comum ao longo dos séculos. Eles possuem 3 fontes de autoridade, diferente de nós que possuímos apenas uma. Outra distinção entre eles e nós é o sola gratia, somente a graça. É isso que essa expressão quer dizer. Qual a distinção? Nós cremos que, para a nossa salvação, dependemos apenas da graça divina. Não há nenhuma contribuição humana, não há nenhuma participação humana na salvação. Deus nos salva por sua livre iniciativa dele, apenas. Não há nenhuma cooperação nossa, nenhuma participação nossa, nenhuma ajuda nossa. Não temos parte na nossa salvação. Dependemos que a nossa salvação ocorre exclusivamente através da graça de Deus, diferente da doutrina católica, que defende que existe a graça divina, mas também existe uma participação humana. Terceira distinção, sola fide, somente a fé. Nós dependemos que a nossa justificação ocorre exclusivamente através da fé. Não há obra humana, não há participação humana, não há nada além da fé. Exclusivamente através da fé é que ocorre a nossa justificação. Somos justificados pela fé somente. Mas para o católico, e isso nós já vimos, é a fé mais as obras humanas, ou seja, 2 coisas. Quarta distinção, solus Christus, somente Cristo. Nós defendemos que só há um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Somente há um ser que faz mediação entre o Pai e nós que aqui estamos, Jesus. Nenhum outro mediador existe. Mas para os católicos existem outros mediadores. Maria seria uma medianeira na doutrina católica. Nós não cremos nessas coisas. Somente Jesus faz mediação entre nós e Deus. A última distinção entre a nossa teologia e a teologia católica é o soli deo gloria, somente a Deus toda a glória, que quer dizer que nós não devemos dar glória a nenhum outro ser, nem aos santos, nem a Maria, nem ao Papa, nem a ninguém. A Deus toda a glória. A glória de Deus não deve ser dividida com nada nem com ninguém. Somente a Deus a glória. Essas são as principais diferenças entre nós e os católicos. E como alcançar os católicos? Como evangelizar os católicos? Primeiro, é necessário que você saiba no que eles creem. Não adianta você chegar até ele, dizer que o que ele crê está errado, pura e simplesmente, que ele vai achar que o que ele crê está certo. E não adianta fazermos espantalhos a respeito do que eles creem. Devemos saber precisamente no que eles creem para conseguirmos conversar com eles. Se eles sabem o que eles creem e nós não sabemos no que eles creem, e se nós fizermos um espantalho a respeito do que eles creem, não vai dar certo. Porque ele vai saber que aquilo é um espantalho, ele vai saber que aquilo não é a verdade. Devemos saber no que de fato eles creem para assim chegarmos a eles. E devemos demonstrar que, biblicamente,
aquilo no que eles creem está errado. Biblicamente, a fé deles não está correta. Biblicamente, a doutrina deles está equivocada e devemos saber como demonstrar isso a eles. Nós temos o mesmo ponto de partida, a Bíblia. Ainda que a Bíblia dele possua mais livros do que a nossa por ordem do Concílio de Trento, e ainda que ele creia em coisas que nós não cremos, como tradições ou magistério católico, ainda que ele creia em coisas a mais, temos o mesmo ponto comum, a nossa Bíblia. Assim como nós cremos nos livros do Antigo Testamento e do Novo, eles também creem. E nós podemos demonstrar que doutrinas em que eles creem está errado, não está na Bíblia. Que o papado se equivoca, que o purgatório não se encontra na Bíblia, que, ainda que se faça uma distinção de palavras entre adoração e veneração, na prática é a mesma coisa. Nós temos como demonstrar isso a eles. E devemos saber fazer. Devemos saber no que eles creem e devemos saber como demonstrar isso a eles. Que nós possamos fazer isso com sabedoria e somente para a glória de Deus. Vamos orar para nós encerrarmos mais essa classe. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais de Ti e Te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos dê sabedoria lá do alto, que o Senhor esteja conosco ao longo desses dias e que o Senhor nos ajude na missão de evangelizar as pessoas e de trazer mais pessoas para os Seus pés. Que o Senhor seja conosco, nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.